O ano é 600 a.C. e estão no deserto nos arredores de Jerusalém. Deus concede a Leí uma visão repleta de simbolismo que traz grande alegria, mas também causa grande temor por causa de seus filhos Lamã e Lemuel. Com base em acontecimentos reais conforme registrado no Livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo. Sam. Meus filhos, acordem. Venham até minha tenda. Ainda está escuro. Eu sonhei um sonho. Ou, em outras palavras, tive uma visão. E eis que, pelas coisas que vi, tenho motivo para alegrar-me no Senhor por causa de Nefe e também de Sam. Tenho motivos para acreditar que eles e também muitos de seus descendentes serão salvos. Mas, Lamã e Lemuel, eu temo excessivamente por vós. Em meu sonho julguei ver um deserto escuro e triste. Leí, vem comigo. Senhor, tem compaixão de mim, segundo tua terna e infinita misericórdia. E enquanto eu comia do fruto, ele encheu minha alma de imensa alegria. Portanto, comecei a desejar que dele também comesse minha família.
porque sabia que era mais desejável que qualquer outro fruto. E ao olhar em redor para ver se acaso descobriria também minha família, vi um rio de água. Saria! Sam! Nefe! Vinde ter comigo! Comei do fruto! É mais desejável que qualquer outro fruto. Lamã! Lemuel! Vinde e comei do fruto! Eles não quiseram ir ter comigo e comer do fruto. Lamã. Lemuel. E eu vi uma barra de ferro que se estendia pela barranca do rio e ia até a árvore onde eu estava. E vi também um caminho estreito e apertado que acompanhava a barra de ferro até a árvore onde eu estava. E passava também pela nascente do rio, indo até um campo grande e espaçoso que parecia um mundo. E vi inúmeras multidões de pessoas, muitas delas se empurrando para alcançar o caminho que conduzia à árvore. E aconteceu que se levantou uma névoa de escuridão. Sim, uma névoa de escuridão tão densa que os que haviam iniciado o caminho se extraviaram dele e, sem rumo, perderam-se. E vi outros avançando com esforço e chegaram e conseguiram segurar a extremidade da barra de ferro. E empurraram-se através da névoa de escuridão, apegados à barra de ferro, até que chegaram e comeram do fruto da árvore. E vi na outra margem do rio de água um grande e espaçoso edifício. E ele parecia estar no ar, bem acima da terra. E estava cheio de gente, tanto velhos como jovens, tanto homens como mulheres. E suas vestimentas eram muito finas. Que tolos! E sua atitude era de escárnio e apontavam o dedo para aqueles que haviam chegado e comiam do fruto. E depois de haverem comido do fruto da árvore, olharam em redor como se estivessem envergonhados por causa dos que zombavam deles. E desviaram-se por caminhos proibidos e perderam-se. E vi outras multidões que avançavam com esforço e chegavam e agarravam-se à extremidade da barra de ferro.
e avançavam continuamente agarradas à barra de ferro, até que chegaram e prostraram-se e comeram do fruto da árvore. E aconteceu que muitos se afogaram nas profundezas do rio. E muitos outros desapareceram de vista, vagando por caminhos desconhecidos. E grande era a multidão que entrou naquele estranho edifício. E depois de haverem entrado no edifício, apontavam-me com o dedo, zombando de mim e dos que também comiam do fruto. Nós, porém, não lhes demos atenção. Todos os que deram atenção a eles se haviam perdido. Lama Lemuel. Vós não teis nada. São pobres coitadas. Lamã e Lemuel não comeram do fruto. Sabe, eu não compreendo. Eu temo muito por vós, meus filhos. E exorto-vos a dardes ouvido às minhas palavras, para que talvez o Senhor tenha misericórdia de vós e não vos expulse. Portanto, peço-vos que sigais os mandamentos do Senhor.